Já começo falando que o bicho vai pegar hoje. E aí, turminha, boa noite, bom dia para quem estiver assistindo aí também depois. Sejam bem-vindos a mais uma live de biomecânica funcional. Então deixa eu lançar já aqui alguns informes enquanto a galera começa a entrar. Bom, deixa eu só compartilhar. Beleza, aqui foi. Boa noite, fala grande Matheus. Maravilha, turma. E aí, gente? Começar a semaninha com uma live. E eu ainda tenho depois aula da nossa formação online em biomecânica funcional. Hoje nós vamos abordar um tema muito legal. Eu criei um título lá louco chamado de Efeito Dominó na Marcha. Porque eu queria separar hoje um dos temas que eu considero mais difíceis na interpretação de um exame de marcha. Que é, depois que você identifica as alterações biomecânicas na avaliação do seu paciente, você identificar a causa. Isso é uma coisa bem difícil. Então, antes da gente começar, aqueles clássicos informes, por favor, quanto mais vocês curtirem aqui a nossa live, quanto mais vocês comentarem, quanto mais vocês curtirem, mais o Instagram entrega a nossa live para todo mundo. Deixa eu pedir um segundo favor. Da mesma forma que eu separei um material aqui para vocês, deixa eu pedir, cliquem nessa setinha aqui, ó. Tá vendo essa setinha? Se vocês clicarem nessa setinha, vai abrir uma tela com alguns seguidores de vocês. Deixa eu pedir para cada um mandar para 10 pessoas, 10 amigos que vocês aí saibam que gostem, que estudem marcha, que estudem biomecânica, médicos. Eu estou vendo aqui grandes amigos de Lima, do Peru, tem o Fernando, Jaque. Olá, amigos, que tal? Bueno tenerlos aqui com nosotros. Maravilha. Enquanto vocês vão comentando aí, digitem também marcha. Hoje é o último dia para adquirir o curso de biomecânica da marcha ortopédica com um baita desconto e acesso vitalício. Ou seja, o que significa? Você compra um curso mega completo de marcha com preço imbatível e ainda tem acesso vitalício. Você compra uma vez e acessa para sempre. Não é aquele curso que você vai comprar uma vez, depois de um ano tem que renovar. Esse conteúdo vai ficar para vocês. Então, aproveitem. Quem quiser saber um pouquinho mais, digita marcha aqui nos comentários. Vamos lá. Batendo aqui 8h05, 5 minutinhos aí para a galera começar a entrar. Vamos nessa. Hoje, como eu falei, eu trouxe um tema que eu considero como um dos temas mais difíceis na hora da interpretação da marcha. Por quê? Porque uma das coisas que é mais difícil hoje, já que depois me manda uma mensagem no privado que eu te ajudo, tá? Tô vendo teu comentário aqui. Uma das coisas que ninguém conta para vocês é que raramente você vai encontrar na marcha uma alteração ou duas. Você vai encontrar normalmente uma sequência de alterações na marcha. E eu trouxe exemplos para a gente discutir aqui hoje. E o grande lance quando a gente pensa em biomecânica da marcha é o que está causando aquela alteração. Será que é uma fraqueza? Será que é um encurtamento? Será que é um monte de coisa junto? Porque, no final das contas, eu explico muito isso lá no curso de biomecânica da marcha. A gente tem que entender onde é que a gente vai intervir.
Se você pretende melhorar o padrão de marcha do seu paciente, não acha que colocar cadeira extensora vai resolver. Não acha que ficar fazendo 3 séries de 10 repetições de panturrilha vai resolver. Não acha que ficar fortalecendo o glúteo vai resolver. Nós precisaremos trabalhar dentro da função, com vetores específicos, com as alavancas específicas. E se vocês não souberem fazer isso, vocês podem ter um paciente que é forte, que tem uma belíssima mobilidade, mas você não gerou melhoras biomecânicas no seu paciente. Então, um dos pontos que eu mais me preocupo na hora do meu tratamento é fazer uma boa avaliação. A marcha é a impressão digital dos nossos pacientes. É a impressão digital funcional. Outro dia me perguntaram, até lá no grupo dos meus alunos, as alterações que eu encontro na marcha, eu vou encontrar na corrida? Nem sempre. Então, e nem sempre você vai ter um paciente que corre. Então, hoje a maioria dos pacientes de consultório são pacientes com dor no joelho, fascite plantar, lombalgia, e nem sempre essas alterações são relacionadas à corrida. Muitas vezes é aquele paciente que fala que sente dor quando fica muito tempo em pé, ou quando realiza uma caminhada um pouquinho mais longa. Quem aqui já se deparou com esse caso? O paciente que fala para você que o pé dói quando ele fica muito tempo em pé, o pé começou a doer, o joelho começou a doer depois de uma viagem que teve que andar bastante. Então, é muito comum que as alterações de marcha estejam associados a um quadro de sobrecarga. Então, eu não consigo conceber essa história, sabe, que o pessoal fala de... Na minha última live eu falei muito sobre isso, quando a gente falou sobre lombalgia. Inclusive eu vou falar, eu produzi um post sobre isso amanhã. Sabe uma coisa que me chama a atenção? As pessoas falam assim, não, o importante é fazer exercícios. Exercício é o melhor remédio para a dor. Tem toda a razão. A biomecânica, como ela vai contribuir? Te ajudando a escolher os exercícios que mais vão te dar eficiência, mais vão contribuir para o seu tratamento ser mais rápido. Então, quando você faz uma boa avaliação biomecânica, você vai identificar alterações na marcha do seu paciente que vão ser indicativos de encurtamentos, de incompetências musculares de ativação ou fraqueza, uma adaptação neuromuscular. Porém, quando você faz uma boa avaliação, você consegue ter indicativos da onde existem as maiores falhas biomecânicas. E sabe uma das coisas que é mais importante na hora de vocês selecionarem exercício? É vocês serem capazes de encontrar a maior janela de intervenção do seu paciente. Você já parou para pensar nisso? Nós sabemos que os melhores resultados biomecânicos, os melhores resultados de tratamento vão ser aqueles onde nosso paciente apresenta maiores déficits. Então, assim, isso para mim é um grande lance, cara, que para mim é importante quando a gente pensa em biomecânica. Não é simplesmente fazer 3 de 10 de um supino, um tríceps ou um SLR, aqueles programinhas padrões. Como é que vocês selecionam os exercícios de vocês? Vocês selecionam por grupamento muscular? Ou vocês selecionam por tarefa motora que você quer melhorar? Porque se você seleciona por grupamento muscular, isso é uma das coisas que está caindo mais por terra quando a gente pensa em reabilitar funcionalmente.
Não quer dizer que é errado fortalecer quadríceps, fortalecer glúteo, fortalecer panturrilha isolado. Mas não espere melhoras funcionais significativas fazendo exercícios com foco em músculo. Se você quer melhoras funcionais, você vai precisar fazer exercícios com foco nos padrões que você quer melhorar. E aí é onde começa a entrar uma boa avaliação biomecânica. Eu trouxe alguns casos para a gente falar sobre isso, trouxe 2 casos muito bons para a gente falar sobre isso. E aí olha que legal, na minha última live, eu não sei quem estava aqui na live que eu fiz sobre lombalgia, sempre quando eu coloco algumas coisas de votação para vocês, vocês votam em lombalgia, vocês adoram lombalgia. Eu sei o porquê, é porque as pessoas falam muita besteira sobre lombalgia, tem de tudo, é bizarro, eu entendo. Mas o grande lance é quando, por exemplo, você pega aqueles ensaios clínicos, os estudos de tratamento para lombalgia, vocês já perceberam que eles fazem um grupo tratamento A contra o tratamento B, como se todas as pessoas fossem iguais, como se existisse um tratamento universal, sem individualizar as intervenções baseadas nas demandas individuais. Aí é onde entra a biomecânica. E se você não souber fazer uma boa avaliação biomecânica, você nunca vai conseguir identificar. Você vai ser sempre a pessoa que faz tratamentos generalistas. E aí eu dou uma certeza para vocês. Todos os meus alunos que estão entrando lá nos cursos, na formação online, nesse curso de biomecânica da marcha que encerra hoje a promoção fecha hoje. Você pode comprar depois, mas acesso vitalício e desconto só até hoje. Basta digitar marcha aqui. Eles vão saber fazer essas avaliações e eles vão estar sempre um passo à frente na identificação das alterações e na escolha dos melhores exercícios. E como é que funciona essa história de efeito dominó? Efeito dominó nada mais é de uma brincadeira que eu fiz com as cadeias. Todo mundo já ouviu falar em cadeias, seja num ponto de vista de fáscias, neuromuscular, ou um ponto de vista cadeias musculares, trilhos anatômicos. De uma forma ou de outra, acredito que todos vocês, em algum momento, já foram introduzidos às cadeias. Do ponto de vista biomecânico, o que isso quer dizer? Do ponto de vista biomecânico, o que quer dizer é um segmento interfere no movimento do outro. Então, quando você olha uma pelve fazendo um drop pélvico, você não pode presumir que aquele drop da pelve, aquele sinal de Trendelenburg, é uma fraqueza glútea. Como até hoje, 2025, ainda ensinam para vocês. Ainda ensinam para vocês que drop pélvico é fraqueza glútea. Isso não é uma verdade. Ou pelo menos não é uma verdade absoluta. Porque não é a fraqueza do glúteo, não é a única variável que causa drop pélvico. No post de amanhã, por exemplo, eu vou mostrar para vocês que existe uma relação muito grande com a pisada pronada e o aumento da demanda dos músculos lombares. Nós temos um artigo publicado de 2020 ou 2021, estou me lembrando agora, que a gente mostrou exatamente que uma das principais variáveis associadas ao drop da pelve era a inversão do pé. Então, em 2025 é inadmissível que a gente pense em tratar uma patologia com ênfase apenas no local da dor. É inadmissível isso, gente. Com a quantidade de evidência científica que a gente tem hoje, a gente ainda ficar com aquele discurso de dor no joelho eu fortaleço o quadríceps e alongo posteriores de coxa, dor lombar eu trabalho o core, fascite plantar eu alongo a face e fortaleço os músculos do pé. Nada disso é errado. Só que na sua grande maioria é incompleto. E por isso que muitas vezes os pacientes de vocês
permanecem com dor por muito tempo, porque vocês acabam fazendo o tratamento generalista por não saber fazer uma boa avaliação. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos começar com os exemplos. É muito comum que a gente acabe olhando mais para a articulação que a gente tem mais treinamento. Então, deixa eu colocar um vídeo aqui. Deixa eu ver se eu acho esse vídeo. Calma aí que eu estou procurando o vídeo aqui. Esse aqui. Vou tirar os comentários rapidinho. Aqui, por exemplo, se vocês olharem a perna esquerda, ali, o membro inferior esquerdo, vocês vão ver que existe uma extensão insuficiente do quadril no apoio terminal. Todo mundo consegue ver? Olhem mais uma vez. Me avisem aqui se vocês estão conseguindo ver. Eu estou ativando os comentários. Vocês conseguem ver que quando termina lá a extensão do membro, não tem uma extensão completa do quadril? Maravilha. Maravilha, então vocês estão conseguindo ver isso. Então é isso aqui, deixa eu ver se eu fiz uma outra foto. É isso aqui, ó. Olha aí, ó. Exatamente essa imagem. Aí se você olha, tem pouca extensão do quadril. Só que repara, olha como o tornozelo está em dorsiflexão excessiva. O joelho, ou seja, dorsiflexão excessiva, o que significa isso? A tíbia é muito avançada e o pé não levantou. O joelho flexo e a pelve rodada. Vocês conseguem ver esse padrão que eu estou mostrando para vocês? Tentem observar bem isso. Rotação da pelve, rotação posterior da pelve esquerda, você consegue ver a asa do ilíaco direita ali, ó. A pelve está rodada para trás. Extensão insuficiente do quadril esquerdo, extensão insuficiente do joelho esquerdo e dorsiflexão excessiva do tornozelo esquerdo. Todo mundo consegue olhar essa figura? O que está causando isso? Alguém consegue me falar? Porque um ponto importante é vocês entenderem o que está causando isso. Um ponto importante é vocês identificarem como vocês estão me falando aqui. A Cel mandou aqui que identificou, Elaine também. Então, eu vou tirar os comentários de novo. Só vejam aí, vai lá, o Luiz, vê se você consegue ver agora. Rotação da pelve, extensão insuficiente do quadril, extensão insuficiente do joelho, dorsiflexão excessiva do tornozelo. Todo mundo olha essa imagem. Acho que é muito claro todo mundo ver isso que eu expliquei. Agora que eu estou mostrando, ficou mais claro. O ponto é, o que está causando isso daí? Se vocês não souberem dar esse próximo passo, de pouco vai adiantar identificar a alteração. Ah, Gustavo, mas aí eu vou colocar esse paciente nessa posição, que nem tem lá no 3D Gym App, alguns exercícios que mostram a pessoa que fica na posição de diagonal. E aí eu faço o exercício de propulsão ali no apoio terminal. Legal, é possível. Só que se esse paciente estiver fazendo isso porque ele tem um encurtamento do ilho psoas esquerdo,
Conseguem imaginar? Ilho psoas, a perna esquerda está encurtado, não deixa o fêmur ir lá para trás. Se o fêmur não vai lá para trás, ele também não estende o joelho e não faz flexão plantar. Então, a cadeia anterior do quadril encurtada faz com que ele não estenda o quadril, não estenda o joelho e não faça flexão plantar. Uma alteração lá em cima gera repercussões na cadeia inteira. Uma artrose do quadril também. Uma coxa profunda, quando você tem o acetábulo, tem uma grande cobertura no fêmur, também. Fala, então tem que avaliar o quadril. Mas o problema é que um posterior de coxa incompetente também. Posterior de coxa é um dos principais extensores do joelho no apoio terminal. Um dos principais. Não, calma, Gustavo, você está confundindo. Posterior de coxa é flexor do joelho. Vocês estão vendo como é que existe muito mais conhecimento do que muitas vezes é apresentado numa biomecânica convencional para vocês? Em cadeia aberta, os posteriores de coxa são flexores do joelho. Porém, em cadeia fechada, esses posteriores de coxa puxam a tíbia para trás. E eles são, junto com o sólio, os principais extensores terminais do joelho. Então é muito comum aquele paciente que retirou um enxerto depois do LCA, sabe, aquele paciente que fez um enxerto com posteriores de coxa na reconstrução do LCA, e aí ele mantém o joelho, ele está com uma inibição muito artrogênica muito grande ali do posterior de coxa. É muito comum que ele perca essa extensão terminal do joelho. Aí o quadril fica flexo e o tornozelo não faz flexão plantar. Da mesma forma que um sólio incompetente também permite aquela dorsiflexão excessiva do tornozelo. E se você não faz força com o sólio no apoio terminal, o sólio é o principal propulsor, você não estende o joelho, não estende o quadril. Então, olha que loucura que a gente está falando. A gente está falando que essa postura aqui é a postura mais comum no apoio terminal, que é a extensão insuficiente do quadril, a extensão insuficiente do joelho e uma dorsiflexão excessiva do tornozelo. E aí isso acaba rodando a pelve para trás. Então essa postura vocês vão encontrar rotineiramente em pacientes de vocês. Mas vocês vão precisar saber o que avaliar de quadril, o que avaliar de joelho e o que avaliar de tornozelo. Porque alterações de quadril podem levar a essa postura, alterações de joelho podem levar a essa postura, alterações de tornozelo podem levar a essa postura. E se vocês não souberem identificar, por exemplo, que o teu paciente que ele tem um flexo de joelho, muito comum ali, é um paciente no comecinho da reabilitação pós-LCA ou com uma lesão de menisco, ele acaba assumindo uma postura em flexo, ele também vai terminar nessa posição. Então, olha como é que o raciocínio biomecânico da marcha deve funcionar. Passo número 1, eu identifico as alterações, como eu estou mostrando para vocês. Passo número 2, eu complemento a minha avaliação biomecânica com testes de amplitude de movimento, com testes de força dos músculos específicos que eu preciso avaliar. Como que eu sei o que avaliar para cada alteração? Bom, esse é o trabalhinho que o professor Gustavo, que aqui vos fala, fez para vocês. Para isso existe o curso de biomecânica da marcha ortopédica. São mais de 70 alterações biomecânicas comuns em pacientes com patologias ortopédicas.
A gente não entra em neuro nesse curso, então nada relacionado à espasticidade ou alterações de contraturas muito graves, que são mais comuns na neuro do que na ortopedia. Lá a gente fala exclusivamente de ortopedia. Ah, Gustavo, como é que eu faço para aprender isso tudo? É só você digitar marcha aqui embaixo. Se você digitar marcha aqui embaixo, você vai ter acesso a isso tudo. E aí, para cada alteração biomecânica, eu te explico quais músculos você vai precisar testar força, quais músculos você vai precisar testar amplitude de movimento, e aí você vai fazer os seus testes detalhados. Então, por que hoje vale a pena vocês que ainda não adquiriram o curso de marcha adquirir hoje? Porque esse curso é uma enciclopédia. São mais de 70 alterações de marcha, muito explicando qual músculo pode estar fraco, qual músculo pode estar incompetente, qual músculo pode estar encurtado, qual patologia que são mais comuns, cada uma delas. Vão ter um monte de casos clínicos. É muito conteúdo, são 4 horas de conteúdo só nesse curso de marcha ortopédica, sem contar o de marcha normal. E até hoje, se você adquirir esse curso, você tem acesso vitalício a esse conteúdo. Vitalício, para você avaliar o seu paciente. Aí você falou, pô, caramba, o que mesmo pode estar causando essa alteração aqui? Você vai lá no curso e reestuda. Então, essa é uma oportunidade de ouro que nossa equipe está dando para vocês e hoje não adianta. Tem desconto, baita de um desconto e acesso vitalício. Então, aproveitem hoje. Uma segunda alteração que eu trouxe para discutir com vocês é essa aqui, ó. Eu vou tirar os comentários rapidinho, depois vocês voltam, tá bem? Uma segunda alteração que é muito comum vocês encontrarem na marcha é a flexão excessiva do joelho no contato inicial. Essa alteração é muito comum. E aí o que você vê é isso aqui no final, ó. Aí, ó. Flexão excessiva. O que é uma flexão excessiva? Valores acima de 15 graus de flexão no contato inicial. Ah, Gustavo, como é que eu sei esses ângulos todos? Eu também dou esses ângulos todos lá no curso de biomecânica da marcha. Qual é a angulação normal e adequada e inadequada para você conseguir ter acesso. Você sabe fazer sua avaliação. Então, você vai pensar, o que é um flexo de joelho? Todas as vezes que você tem um flexo de joelho, você também tende a ter um flexo de quadril. Reparem lá em cima. O quadril também está em flexo. Coloquei os comentários aqui. Quem quiser digitar marcha aí de novo para ter acesso a isso tudo, fica à vontade. Então você vai falar assim, Gustavo, flexo de joelho. Bom, pode ser que o seu paciente tenha um flexo passivo já. É muito comum. Pós-operatório inicial de LCA, pós-operatório inicial de menisco, diversas patologias que vão levando uma artrose, acabam gerando um flexo do joelho no contato inicial. Porém, um encurtamento da cadeia anterior do quadril, ilho-psoas, também pode levar a esse flexo. E também uma fraqueza muito grande dos flexores de joelho, do isquiotibiais, também pode levar a esse flexo. Então, quando eu montei esse curso de marcha ortopédica, eu já treinei muita gente para aprender a fazer uma análise de marcha. A nossa equipe hoje que trabalha com a gente é bastante expert. Quem já fez meu curso sabe como é que a gente faz o treinamento. Esse curso foi montado baseado exatamente na demanda que vocês trouxeram para mim. A demanda era, Gustavo, identifiquei que esse paciente tem esse flexo de joelho. E agora, o que eu faço? É onde eu sei que o pessoal se perde.
identificar as alterações e depois que identificou as alterações, você fazer a intervenção correta. Eu tenho que intervir no quadril, eu tenho que intervir no joelho, eu posso ir direto para o trabalho funcional. Então, o objetivo da formação ali do curso de biomecânica da marcha ortopédica é exatamente esse. É um curso que custa menos de R$200 hoje. Até hoje, acesso vitalício. No primeiro módulo eu falo sobre a biomecânica, o raciocínio biomecânico. Isso que eu estou explicando para vocês lá, tem 1h30 de aula, explicando o raciocínio biomecânico que você precisa ter para conseguir acessar ali, entender como é que você faz uma avaliação de marcha. O módulo 2 é um módulo onde eu vou pegando cada uma das fases da marcha: contato inicial, resposta à carga, apoio médio, apoio terminal, pré-balanço, balanço. E eu vou pegando lombar, quadril, joelho, tornozelo, pé e vou descrevendo cada alteração. E dentro de cada alteração, quais são as causas daquela alteração. Fraqueza de quem? Encurtamento de quem? Qual patologia isso pode estar associado? E o terceiro módulo, que é um módulo que vai ser inserido ao longo desses próximos meses, a gente vai colocando casos clínicos para você ver como é que eu, Gustavo, você tem acesso ao meu raciocínio, você vai fazer laudos de marcha comigo. Então eu vou discutir, tá vendo essa alteração, tá vendo, eu encontrei essa patologia, vou trazer um caso clínico de LCA, lombalgia, dor no joelho, fascite plantar, uma infinidade de casos que eu já separei, para a gente discutir com detalhes e falar, olha, vocês aprenderem todo o raciocínio clínico daquilo que eu ensino. Então aproveitem, digite marcha. Hoje é o último dia para ter acesso ao desconto e acesso vitalício juntos. Depois você pode adquirir o curso, esse curso ele vai ficar aberto, mas você perde isso. O desconto é muito bom, mais de R$100 de desconto, e o acesso vitalício para mim é sensacional de você ter. Então, não percam essa baita oportunidade. Quero ouvir perguntas de vocês, dúvidas, podem mandar aqui. O objetivo dessa live é trazer um pouquinho desse raciocínio aqui sobre como que a gente dá o próximo passo na interpretação da marcha, sabe? Isso para mim é uma das coisas mais importantes. Quando você digitar marcha, você vai receber um direct. Quando terminar a live, você vai lá no teu direct, vai estar lá. Só você clicar no link que vai abrir na página explicando o curso. Você pode ficar super à vontade para me mandar uma mensagem no caso de você não conseguir acessar todo esse conteúdo, tá bem? Pode ficar à vontade, minha equipe também me ajuda sempre lá no direct. Aproveitem, tudo bem? Aproveitem. Eu dediquei um tempo bem grande para produzir esse material, porque eu sei que não existe nenhum curso de alto nível, não existe nenhum livro, tirando assim, o da Perry, que é muito mais focado em neuro, não existe um material tão bem estruturado falando sobre alterações na marcha de pacientes ortopédicos. A gente vê muito paralisia cerebral, muito AVE, muitas patologias neurológicas, alterações, marcha ebriosa, né, cara? Lá do paciente cerebelares, atáxicos, a gente vê muita parte de AVE, que é a marcha Seifan, a gente vê diversas alterações da marcha neurológica, é o que mais se estuda, mas aí chega na marcha pacientes ortopédicos, ninguém sabe avaliar, e as pessoas ficam avaliando como se fosse um paciente neurológico, que é completamente diferente. As alterações que a gente tem no paciente ortopédico são muito mais discretas do que as alterações de pacientes neurológicos. Então você tem que ser muito mais treinado para conseguir fazer. Então, não abra mão de investir no teu futuro. Comprar um curso de marcha, adquirir um curso de marcha com acesso vitalício, talvez seja um dos maiores investimentos que vocês já fizeram na vida de vocês. O curso, a minha equipe conseguiu para essa turma um negócio fenomenal que você pode dividir em 18 vezes de menos de R$20 a parcela. Então, quando alguém fala, Gustavo, poxa, estou sem dinheiro. Pessoal,
desculpa, menos de R$20 a parcela, 20 pila. Pede emprestado para um amigo, 20 pila por mês. Rapidamente você com conteúdo vai fazer uma grana e vai poder pagar para todo mundo. R$20. Então, aproveitem. Depois vai ficar mais caro. E aí o pessoal, poxa, por que eu perdi? Estou falando disso aqui há muito tempo. Aproveitem. Tudo bem? Bom, eu acho que eu respondi todas as perguntas aqui que fizeram no chat, nos comentários. Quem tiver qualquer dúvida, me manda um direct. Não deixem de falar comigo hoje, porque hoje vai encerrar essa mega promoção. Combinado, turminha? Maravilha. Estamos batendo aqui já quase 40 minutos de live. Muito bom mais uma vez estar com vocês. Hoje foi uma live mais rapidinha, porque eu tenho uma outra aula agora às 9 horas. É uma outra coisa, que é a formação completa em biomecânica funcional. A gente também tem aulas ao vivo. Hoje eu vou falar sobre tratamento da entorse do tornozelo. O material está incrível também. Então, muito obrigado, uma boa noite a todos, uma excelente semana para todos vocês e aguardo todo mundo no curso de biomecânica da marcha ortopédica. Valeu, gente. Entre lá no direct de vocês que vai ter uma mensagenzinha lá. Tchau, tchau.